O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo de acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te, fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, para comentar o Evangelho de hoje, da cura do homem da mão seca, num dia de sábado, eu gostaria de ler um breve parágrafo da Santa Regra de São Bento. São Bento, no capítulo 2, ele explica como deve ser o abade. E Jesus é o modelo de todo abade. Na verdade, São Bento aqui está falando daquilo que Jesus fazia, e aí nós vamos entender o Evangelho. Ele diz assim: quando alguém recebe o nome de abade, abade quer dizer pai, né? Ele deve estar diante dos seus discípulos, ou seja, daqueles que estão no discipulado, que estão aprendendo, que ele é o mestre, e alguém vai lá aprender. É um projeto educacional, né? No sentido amplo da palavra, espiritual. Nós precisamos ser formados. Então tem um abade que nos forma, que é o nosso mestre. Ele diz, ele deve estar diante dos seus discípulos com uma dúplice doutrina. Como assim? Ele tem que ensinar de dois jeitos, de duas maneiras. A primeira maneira, através da qual o abade ensina, é através disso que eu estou fazendo agora. O ensinamento oral. É aquilo que Jesus fez no Evangelho de hoje na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. A primeira fase do apostolado de Jesus, da evangelização, foi nas sinagogas. Ele ia nas sinagogas e ensinava. Mas São Bento diz assim: duplici debet doctrina suis praesse discipulis. Ele tem que estar na frente de seus discípulos com uma doutrina dupla. Ou seja, omnia bona et sancta factis amplius quam verbis ostendat. Quais são as duas formas? O abade deve, em primeiro lugar, expor todas as coisas boas e santas, factis, ou seja, com o seu comportamento, com os fatos, com as suas ações, com o seu jeito de agir, que é o que Jesus vai fazer quando cura a mão do homem com a mão seca, com as ações. Mas por que é que São Bento diz que o abade tem que, em primeiro lugar, ensinar com as ações? Ele explica: para que os discípulos capazes, uma pessoa pode ser capaz porque é inteligente, uma pessoa pode ser capaz porque ela é boa, bem disposta,
Esse é o discípulo capaz. Ele é bom e ele é inteligente, né? Tem uma bondade no intelecto, tem uma bondade no coração, na vontade. O discípulo é capaz. Ele diz, para que mostre aos discípulos capazes os mandamentos do Senhor pelas palavras. Então as palavras, isso que eu estou fazendo aqui, é pregação para quem é bom, quem é capaz. Capaz na inteligência e capaz no coração. Tem gente que tem cabecinha limitada, por mais que você explique, não entenda. Ou tem gente que tem maldade no coração, e por mais que você explique, não entende, porque ele não está ouvindo de verdade, ele não está disposto. Então, o ensinamento pelas palavras é para os capazes, capazes por inteligência, capazes por bondade e virtude. E quem não é desses capazes, o que é que ele tem que fazer? Duris corde vero et simplicioribus facti suis divina percepta monstrare. Ele deve mostrar, né, os preceitos divinos pelos fatos, pelas ações, pelo comportamento, para aqueles que são mais simples, simplicioribus. Então Jesus faz milagres, realiza ações boas para os simples. Jesus está curando esse homem de mão seca, porque ele quer ensinar algo aos simples, mas não somente. Ele quer também quebrar a dureza do coração dos maus. Ele diz que ele deve ensinar isso, duris corde, aos duros de coração. Quem é duro de coração? Uma palavra geralmente não toca, mas um gesto de amor, um ato divino, uma ação que vem do céu. Então o abade de São Bento deve entender que entre os monges ele tem gente que não tem capacidade de inteligência e gente que não tem capacidade de coração. Os menos inteligentes aprendem com o exemplo do abade. Os duros de coração se sentem constrangidos pela bondade do abade, por aquilo que ele faz de bom. Então ele diz assim, né? Para que ele indique aos discípulos aquilo que ele deve evitar, que ele não deve fazer, através do seu comportamento. E assim o abade não seja encontrado entre os réprobos, porque o abade também pode ser condenado ao inferno, não é só os discípulos. Porque se ele ensina, mas não vive, ele vai ser um réprobo, não é? Não seja encontrado entre os réprobos, assim como Deus disse: por que tens as minhas justiças nos teus lábios e o meu testamento na tua boca? Tu vero odisti disciplinam. O abade, tu odiaste a disciplina, ou seja, tu odiaste o discipulado, tu odiaste. Se você quer ser abade, você quer ensinar alguma coisa na igreja, você primeiro tem que ser o primeiro a aprender, o mais obediente de todos, o mais dócil, o mais humilde. E o Salmo diz, Salmo 49, tu odiaste a disciplina e jogastes as minhas palavras para trás, com desprezo, né?
postergaste as minhas palavras. Tergo é costas, postergar quer dizer você jogou para as costas, jogou para trás. Tu vero disti disciplinam et proiecisti sermones meus post te. Essas são as palavras de São Bento no 2º capítulo da Santa Regra. Evangelho de hoje, aplicando isso, ficou tudo mais fácil. Jesus vai à sinagoga e começa a ensinar. Mas ele vê na sinagoga que tem pessoas mais simples e vê também que tem ali os maus, os doutores da lei e os fariseus estão lá. E São Lucas diz assim, que os doutores da lei e os fariseus observavam. O original grego diz que eles observavam, está bem traduzido, mas para você saborear a riqueza, eles observavam como quem está de lado. Pará, em grego quer dizer estar de lado. Eles estavam como um guarda de tocaia, como quem está de lado, esperando, observando alguma coisa para pegar Jesus no bote, para pegar Jesus numa coisa errada que ele fizesse. Vejam, eles não estão observando Jesus, é interessante isso, não estão observando Jesus como discípulos, eles estão eles estão do lado. Essa é a malícia deles. Se você quer ser católico, não fique do lado de fora olhando. A igreja não é uma coisa que você consiga compreender do lado de fora, julgando desde fora. A igreja é como uma casa, né? Você está lá, aí você fica olhando do lado de fora pela janela, você nunca vai conhecer a casa. Entra. Os fariseus olhavam de fora, os doutores da lei olhavam de fora, com maldade, com malícia. Jesus então pede ao homem que venha. O homem tem a mão direita seca. O que é a mão direita seca? Jesus ali pegou esse homem porque esse homem é uma parábola para os fariseus. Vocês são mestres da lei, vocês estão ouvindo a palavra de Deus o tempo todo, mas vocês estão com o coração, o amor, a ação. A mão é aquilo, é o instrumento de nossa ação, a gente faz as coisas com a mão. Vocês acham que são inteligentes, estão ouvindo a palavra de Deus o tempo todo, mas vocês não fazem. Vocês são como o mau abade, o réprobo, o abade mau, que ensina, mas não vive, tem a mão seca, não age, não faz. Vocês fariseus, mestres da lei, vocês são maus abades, fala mas não vive. Tu odiaste a disciplina. Você quer ser um bom doutor da lei? Quer ser um bom abade? Seja o primeiro discípulo. Vive, faz, cura essa mão seca. Começa a viver. Isso serve para você que está me ouvindo. Vive o Evangelho. Começa a se comportar. Ai, mas eu não consigo entender, é muito difícil. Faz. Para as pessoas que têm dificuldade de entender, ou que têm dureza no coração, sabe qual é a cura? Faz. Começa a se comportar. Você é mau? Comece a se comportar como uma pessoa boa. Você é preguiçoso?
comece a se comportar como alguém que é zeloso e age. Você não tem devoção? Comece a se comportar como alguém que tem devoção. Cura essa mão seca, porque se não entra pela cabeça, entra pelo coração, entra pela ação, entra pelo fazer. Muita gente não muda de vida, vem à igreja. Tem gente que é campeão internacional de ouvir as homilias do Padre Overlando, do Padre Paulo, né? Ouve tudo e não muda de vida. Por quê? Porque não é somente aqui. Comece a se comportar. Age. Mas padre, eu não consigo viver a pureza. Comece a se comportar como um homem puro. Como é que um homem puro se comportaria? Viva, que você vai começar a entender depois. Mas padre, eu não consigo, eu sou preguiçoso. Comece a se comportar como um homem trabalhador. Cura essa mão seca. Passa para a ação. Mas padre, eu não consigo fazer, eu sou apegado ao dinheiro. Comece a se comportar como uma pessoa generosa. Mas padre, eu sou soberbo. Comece a se comportar como um humilde. Age. Cura essa mão seca. Porque às vezes é exatamente isso que você precisa. Os ensinamentos de Deus vêm pela doutrina, mas também pela ação, pelo fazer. Duplicit doctrina. O abade deve estar diante dos seus discípulos com uma dupla escola, um duplo ensinamento. Duplicit debet doctrina suis praesse discipulis. Pelo fazer. Isso eu vejo, por exemplo, na direção espiritual, com padres bem informados, com as ideias todas direitinho no lugar, mas não age, não faz, não dá o passo, tem a mão seca. Não são padres maus, mas não sai. Começa a se comportar. Começa a fazer. Você também, pai e mãe, comece a se comportar. Você não é profundamente pai, você não é profundamente mãe. Comece a se comportar como alguém que é profundamente pai, que é profundamente mãe. Esse comportamento vai curar. Essa mão seca curada vai agir. No Evangelho, infelizmente, os fariseus e os doutores da lei, que deveriam ter ouvido essa palavra de Cristo, não escutam, e a reação deles é tremenda. A nossa tradução diz assim: eles ficaram com muita raiva, e está bem traduzido, mas não diz a riqueza do termo grego original. A palavra que está lá é anoia. Eles ficaram loucos de raiva. Anoia, nous é inteligência, anoia, alfa privativo, não inteligência. Ficaram loucos. Ficaram fora de si. Ficaram loucos. Ou seja, exatamente porque eles não tinham a ação, eles tinham a mão seca, exatamente porque eles não tinham o comportamento, a inteligência sumiu. Demência, loucura. Quem não vive o que crê, termina crendo o que vive. Se você prega coisas belas e bonitas e não vive, ninguém aguenta essa esquizofrenia. Ninguém aguenta essa vida dupla o tempo todo. Ninguém aguenta pregar coisas lindas e santas e viver uma vida desgraçada. Um dia
um dos dois lados cede. E aí você começa a pregar o que você vive. Se você não vive o que prega, você vai terminar pregando o que vive. E é o que a gente vê. Pessoas que foram formadas numa boa doutrina, não vivem, daqui a pouco começa a colocar vírgulas no evangelho. Ah, mas não é bem assim. Ah, mas não sei. Ah, aí você vê depois as contradições, a loucura, a anoia, a loucura. E depois vira um ódio. É o ódio do apóstata. É um ódio de loucura. Ficam doidos de raiva, loucos de raiva. Com tudo aquilo que é santo, com tudo aquilo que é bom. Meus queridos, já vai longa a nossa homilia, mas vamos começar a semana nos colocando diante da luz do Evangelho com muita sinceridade, mostrando para Jesus a nossa mão seca, mostrando para Jesus como aquele homem que no meio da sinagoga, Jesus disse, né? Coloca-te aqui no meio, estende a mão, né? Estende a tua mão, mostra os seus defeitos, estende para Jesus, mostra, e comece a agir, se comportar, e viver a palavra, para que você não seja encontrado entre os réprobos e ouçam de Deus, odiste disciplinam, tu odiaste a disciplina, o discipulado, o seguimento. Pensamos essa graça nesse santo sacrifício.